O PT dialogava com o PCC? O áudio do tesoureiro. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e para quem não tá sabendo, foi divulgado na manhã dessa sexta-feira uma gravação que mostra um membro do PCC falando sobre o governo do PT e sobre a atuação do ministro da Justiça Sérgio Moro no governo Bolsonaro. A gente vai escutar esse áudio nesse vídeo, vai analisar o conteúdo dele e, claro, também analisar se ele é ou não é verídico. Bom, gente, só uma introdução rápida. A Polícia Federal ela desencadeou durante essa semana 2 operações que atingiram o primeiro comando da capital. A primeira foi na quarta-feira, foi uma operação realizada em 7 estados com 180 agentes, que prendeu 30 pessoas e bloqueou 400 contas bancárias que seriam ligadas à facção criminosa. É a Operação Cravada. Depois, mais ao fim dessa semana, foi desencadeada a Operação Caixa Forte. A Operação Cravada teve, entre outras coisas, como embasamento, um áudio divulgado entre o Alexandro Roberto Pereira, que é conhecido como Elias, ou também como Velho, e o André Luiz de Oliveira, que é conhecido como Salim. São 2 membros da facção criminosa. O Alexandro, o Elias, ele seria responsável pelo resumo da rifa do PCC. O resumo da rifa seria encarregado da cobrança de caixinha por parte de todos os integrantes da facção, uma das principais formas de lucro, junto com o tráfico de drogas, tráfico de armas e outras coisas. E essa é uma gravação entre várias que foram captadas, mas é a que chamou a atenção, a que vazou, porque trata exatamente sobre política. Por que estou divulgando? Estou divulgando por um motivo bem simples. É um vazamento ilegal e estou tomando a mesma atitude que tomei com os vazamentos do site da Intercept Brasil. Divulgando, porque é uma obrigação por parte da imprensa divulgar a partir do momento que tem acesso a esses dados todos. Não é crime, é obrigação a divulgação, neste caso e também no caso da Intercept, porque diz respeito a autoridades e questões de interesse público, mas óbvio, exigindo primeiro a investigação de como isso foi vazar e do conteúdo que está dentro da mensagem. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem tá na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando o quê? Com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um... Esse cara aí é um... mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar, ele foi para cima do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Bom, gente, primeiro a respeito da veracidade do áudio. É um áudio muito esquisito. Vocês podem observar de forma muito nítida uma conversa que segue todos os clichês de uma conversa de um presidiário em um filme ou uma série. O excessivo uso de gírias, de repetições, a dicção péssima, mano, louco, maluco e por aí vai. O clichê clássico que a gente vê em filmes. E pelo incrível que pareça, esse clichê não é real quando a gente está falando sobre o PCC e sobre o crime organizado, principalmente no estado de São Paulo. Se vocês verem, por exemplo, um depoimento do Marcola, tem um aqui no canal disponível, é impressionante a didática com que ele se expressa, a dicção boa e como é culto. Como o Marcola é uma pessoa culta que lê, isso fica nítido você observando aí qualquer tipo de depoimento. São pessoas que muitas vezes você pode confundir a conversa delas com uma conversa entre 2 integrantes de uma grande empresa, discutindo negócios de uma forma séria e sem nada de difícil compreensão, nenhuma gíria, nem nada. Causa estranheza esse áudio ser de um integrante do primeiro comando da capital. Acontece o seguinte, isso é muito restrito a São Paulo. Quando o PCC começou a se articular com a facção Amigo dos Amigos do Rio de Janeiro, a polícia carioca começou a achar coisa esquisita, começou a suspeitar que tinha coisa de paulista ali no meio,
por causa que a linguagem mudou muito, a linguagem ficou mais formal. Esse áudio que a gente escutou, ele é muito mais parecido com o que a gente costuma ver em grampos telefônicos envolvendo o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Amigo dos Amigos, além de outras facções criminosas do Rio de Janeiro e de outras regiões do país, do que com um diálogo do PCC. Então quando chega os caras formal falando, a Polícia do Rio falou, opa, tem paulista metido aqui. Existem exceções, mas isso de modo geral vale não só no caso do Marcola, como a todos os integrantes. É algo muito presente, é algo que se instaurou ideologicamente no grupo, a gente pode dizer assim. Não ideologicamente, mas virou um modus operandi, virou uma tradição. Assim como as operações financeiras são feitas de forma mais formal do que no Rio, por exemplo. As anotações são feitas de forma mais parecida com uma forma empresarial. Então isso causa estranheza, a linguagem causa bastante estranheza. A questão é a seguinte, esse áudio vem da Polícia Federal, vem de uma operação da Polícia Federal, então a gente vai tratar com o pressuposto de que ele seja real, para possibilitar qualquer tipo de análise, né? Uma outra coisa que é estranha e bem esquisita é o conteúdo em si. Citando o PT, citando o Sérgio Moro e citando dessa forma, não pelo que é citado por si só, mas por citar. A gente vê direto integrantes de facções falando sobre autoridades, sobre o Estado, sobre governo e tudo mais. Mas quando eles falam de autoridade de Estado, no geral, eles estão se referindo a policiais militares, procuradores, juízes e membros do sistema prisional de um modo geral. No máximo, quando estão falando de um político eleito, estão se referindo a algum vereador, algum secretário municipal de transportes. Abriu uma exceção? Duas. Uma não é exceção, né? A que não é exceção são as milícias. As milícias, sim, costumam manter relação mais promíscua com o poder público, com autoridades de alto nível e relevância. Só que não é uma realidade muito de São Paulo. É uma realidade mais presente no Rio e no Pará. Aí é a exceção mesmo. Governo do estado do Amazonas, deixando em aberto aí um prazo de 15 anos. Sim, a gente já observou secretário de Segurança Pública e até governador em situações esquisitas com membros da facção Família do Norte, que tá entre as 3 maiores do país, junto com o PCC e o Comando Vermelho. Tirando isso, a gente já viu em São Paulo prefeito da Grande São Paulo, com algum tipo de relação. A gente já observou um outro vereador, já observou dono de cooperativa de ônibus, que era muito próximo do secretário municipal de transportes na capital paulista no começo dos anos 2000, e o negócio não passou muito disso. Já viu até deputado estadual. Porque a questão é muito simples. Sim, esses grupos criminosos, eles começaram, muitos deles, com uma proposta mais ideológica, com uma questão, uma defesa muito de valores e princípios. Com o tempo, isso foi se dissolvendo e foi dando lugar a algo diferente. Notem, o discurso ideológico ele se manteve em grande medida. Só que ele virou muito mais um instrumento para garantir o crescimento da empresa, tratando o PCC como uma empresa aqui, do que como uma realidade. Podemos até fazer uma brincadeira e comparar aí com algumas atividades de RH de algumas multinacionais. Não criticando a classe, mas em casos específicos, coloca um coach para falar um monte de coisa ali, mas o objetivo final é aumentar o lucro da empresa no fim do ano. Aumentando o engajamento de quem está dentro. Aperfeiçoando o recrutamento. Então, notem o seguinte, sempre que tem conversa com autoridade ou que tem ameaça à autoridade, o negócio está restrito quase única e exclusivamente a autoridades de baixo escalão. Porque são elas que interessam mais. É o policial, é a delegacia, a DP que está bloqueando a venda de drogas num bairro, que precisa de conversa para que pare de fazer isso. É o procurador que está investigando a facção que precisa ser ameaçado. É um agente penitenciário que está sendo rígido, que tem que ser ameaçado e tudo mais, ou que tem que aí receber uma propina. Nunca houve, porque não é interessante na dinâmica de funcionamento do crime organizado brasileiro, como é e foi em vários lugares do mundo, e como é normalmente em filmes e séries, manter uma conversa com o presidente da República, com o ministro da Justiça, e nem até com o secretário de Segurança Pública estadual.
esse bloqueio se estabeleceu de uma forma interessante aqui no Brasil, né? Eu já comentei em vários momentos analisando a atuação da facção criminosa. E eu não digo isso de achismo, eu digo isso de embasamento. Todo material que a gente tem de conversas, a depoimentos, a estudos, não mostram como padrão a relação das facções criminosas com autoridades políticas eleitas. A segunda coisa que causa estranheza. Então o negócio é bem claro. Nos tempos do PT, a gente tinha diálogo com o governo. Nos tempos de Sérgio Moro, esse diálogo acabou. E a sinalização de que esse diálogo acabou foi a transferência dos líderes do PCC para presídios federais. O que causa estranheza? Primeiro de tudo, a transferência ela se deu por decisão do governo do estado de São Paulo. Nunca houve vontade houve, mas nunca houve, nunca bateram no martelo durante o Alckmin, o Alexandre de Moraes, e eu já tenho até um vídeo que o pessoal fala que o Alexandre de Moraes tem ligação com o PCC, eu tenho um vídeo que desmente isso. Eu já critiquei muito o Alexandre de Moraes aqui no canal, não é por puxa-saquismo, mas eu critiquei, eu disse que isso é um negócio que criaram. Eu vou pôr o link aqui na descrição, é um vídeo antigo, não sei se é muito bom, mas vou colocar aqui. Bom, a questão é a seguinte, ninguém bateu um martelo para mandar ninguém para presídio federal. Primeiro porque havia medo de retaliação. Márcio França não fez isso, Alckmin não fez isso, Serra não fez isso, nenhum governador fez isso. A gestão em São Paulo continua sendo do PSDB. Quem decidiu mandar para presídio federal foi o João Dória. E o João Dória mandou. Não importa se o governo federal é a favor ou contra. O governo federal verifica se tem vaga. O Temer estava disposto a ceder vaga, se houvesse um interesse por parte do governo paulista. Então é estranho ligar essa questão da transferência como uma sinalização por parte do governo federal. Se eles estivessem falando de pacote anticrime, talvez faria mais sentido. Outra coisa que é bastante esquisita também é porque o governo paulista sempre foi o do PSDB. E mesmo com o PSDB, eu defendo, pelo que eu conheço da atuação da facção, de que não havia um diálogo e um combinadinho entre PCC e Alckmin. Não que não ocorreu uma acomodação por parte dos dois. Queda de homicídios e, ao mesmo tempo, tráfico de drogas com um pouco mais de tranquilidade em vários locais. Mas dizer que isso se deu lá no alto talvez não seja muito inteligente. Talvez seja algo intrínseco a delegacias policiais e a uma percepção por parte de todos. Um bem bolado ali. Começa a matar menos, começa a reprimir menos o tráfico de drogas. Duas mãos, uma via de duas mãos. A gente tem que entender o seguinte, gente, o PCC e as facções brasileiras, eles estão preocupados agora em se internacionalizar e lucrar mais com o tráfico internacional de drogas. Não depende de uma pessoa específica. O PCC se despersonalizou de forma muito bem feita. Como uma empresa séria, ele percebe, e como empresa séria não do ponto de vista ético, obviamente, mas do ponto de vista de inteligência e dinâmica, como uma empresa séria, ele conseguiu garantir que os riscos, caso ocorressem, fossem rapidamente deixados de lado. Tirou nosso líder e mandou para um presídio federal sem comunicação, já está pronto para substituir. E a dinâmica do negócio não vai mudar por causa disso. Essa atuação de forma empresarial, ela não tem nenhuma razão ideológica. Não tem por que se alinhar ideologicamente com ninguém. E notem o seguinte, essas operações, elas obviamente são importantes, mas elas, no geral, não criam grande abatimento. Por isso que cria estranheza aí o diálogo por parte do Alexandre, né, do Elias. Você quer acabar com uma facção criminosa de grande porte, você tem que cortar pela raiz. Não adianta ficar podando porque cresce de novo. Quer acabar com uma facção pela raiz? Qual que é a raiz do crescimento do crime organizado brasileiro? É o abandono do sistema penitenciário. E isso não é segredo para absolutamente ninguém. Prisão detonada é perfeito para aliciar novos membros. Não adianta prender, não adianta trancafiar em presídio federal se tem mais gente chegando a todo momento. O cara chega no presídio, não tem a assistência do Estado, oferecem assistência para ele passa a dever algo em troca.
e entra. É aí que entra o discurso ideológico contra as péssimas condições dentro do sistema, contra a repressão policial, contra grupos de extermínio. Não me referindo à milícia, mas me referindo a grupos de extermínio no sentido mais enxuto mesmo, que a gente já viu atuando na periferia de São Paulo. Quer cortar? Vai por aí, não entra na ideologia. Bom, gente, com relação ao homem do áudio Elias, não, ele não é uma pessoa que a gente ouve falar, não é uma pessoa que quem acompanha a facção de fora conhece. Não é, com certeza, uma das 40 mais faladas de quem fala da facção criminosa e não faz parte dela. Pode ser que ele tenha sentido recentemente, pode ser também que ele tenha um poder grande lá dentro e não houve percepção por parte do poder público nem dos estudiosos com relação a isso nos últimos tempos. É uma possibilidade, não vou dizer que não é verdade. Se ele for realmente responsável pelo resumo das rifas, é um cargo de extrema relevância, é interessante escutar o que ele está falando, mas é um áudio esquisito. É um áudio que cria motivos de desconfiança e ele merece ser exposto e embutido com tudo isso junto. Um abraço, espero que tenha ficado bem claro. Com certeza vou ser xingado por grupos. Não sei quem vai me xingar no caso desse vídeo, realmente não faço ideia, vai ser uma surpresa interessante. De qualquer forma é isso, gente. Um abração, um vídeo que eu fiz bem legal sobre campos de concentração que existiam antes no Ceará. Recomendo. Até mais.